28 de agosto, dia da lembrança de Agostinho, Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, Santo Agostinho, um dos principais pensadores de toda a cultura ocidental nos últimos 1600 anos, sem uma preocupação aqui com precisão matemática. Agostinho, ou Santo Agostinho, influenciou decisivamente o cristianismo ocidental. Alguém já disse que Agostinho é o santo católico dos protestantes. É claro que a compreensão de santo no catolicismo romano é totalmente diferente da compreensão da mesma ideia no protestantismo. Mas o que essa expressão quer dizer, eu não sei quem é o seu autor, ou autora, não sei quem foi que disse isso. Encontrei essa expressão em algum lugar, Alures, e eu acho muito interessante, né? O santo católico dos protestantes. O que quer dizer é o seguinte, é que Agostinho influenciou o catolicismo romano e o protestantismo ao mesmo tempo, para entender o mínimo que seja do que é o catolicismo romano e o que é o protestantismo, é preciso ter um conhecimento mínimo que seja de Agostinho. Eu costumo dizer o seguinte, fazendo uma comparação muito simples. Imagine aqui com uma letra V, não o algarismo, não simbolizando 2, mas uma letra V. Aqui é o vértice. Agostinho está aqui. Tá? De um lado você vai ter aqui o catolicismo romano, do lado de cá o protestantismo. E Agostinho está aqui influenciando um lado e o outro. Eu não vou falar aqui da vida de Agostinho, né, sua mocidade, juventude, que ele viveu de uma maneira muito livre, né, digamos assim, numa devassidão em termos morais, sexuais. Não vou entrar nesse detalhe, não veio o caso. Também não vou comentar aqui todas as obras dele, né, porque ele escreveu muito. Só gostaria apenas de lembrar, né, o exemplo de Mônica, sua mãe, que orou anos e anos pela conversão do seu filho, mudança de vida do seu filho, né, Agostinho, filho de uma mãe cristã e de um pai, a linguagem que se usava na época, né, pagão, não cristão, e ele segue os caminhos do pai dele durante um tempo, mas depois as preces da sua mãe são atendidas e ele se torna cristão, e depois foi nomeado bispo. Ele teve um encontro, né, na Itália, especificamente na cidade de Milão. Vamos lembrar que Agostinho era da África. Ele nasceu na Argélia atual. Hoje, a Argélia, norte, extremo norte do continente africano, talvez nem tenha cristãos lá. Mas na época de Agostinho havia uma população cristã significativa naquele país. E ele viaja, né, vai para a Itália. Em Milão ele encontra Ambrósio, bispo de Milão, conhecido, né, na tradição católica, Santo Ambrósio. E Ambrósio vai ser o discipulador de Agostinho, vamos dizer assim. Vai ser uma espécie de um mestre espiritual dele. Agostinho depois volta, né, para sua terra e vai ser bispo, vai escrever e influenciou, como eu disse aqui, o cristianismo ocidental. A obra clássica dele, principal obra de Agostinho, na verdade, sem exagero, uma das principais obras de toda a cultura ocidental em todos os tempos, seu livro Confissões. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esta é uma edição recente do livro. Essa edição aqui em particular tem para mim um significado afetivo, emocional, muito grande, porque foi meu filho mais velho que me deu de presente de aniversário, exatamente 5 anos atrás. Meu aniversário agora é em agosto, então há exatos 5 anos, época da pandemia da Covid, né? A gente em casa naquele momento, evitando sair, né? Mas só sair quando fosse estritamente necessário. Mas meu filho encomendou e por isso, além do valor que essa obra tem
independentemente de qual seja a edição, valor em termos intelectuais, teológicos, pastorais, filosóficos, tem esse valor efetivo, né? Presente de aniversário que o meu filho me deu. E eu selecionei alguns trechinhos aqui para ler para você agora. Logo no início, bem no princípio, Agostinho diz assim, vou ler. Tu, ele está se dirigindo a Deus, o incitas para que goste de te louvar. Incitas a quem? Ao ser humano. Porque o fizeste rumo a ti, e nosso coração é inquieto até repousar em ti. Uma frase que se tornou muito conhecida. Em outro momento aqui das Confissões, Agostinho vai dizer, o tempo todo se dirigindo a Deus, é uma longa oração, ele se refere a Deus como sendo ocultíssimo e evidentíssimo. Ou seja, esse paradoxo, né? Duas ideias aparentemente contraditórias, mas que elas coexistem ao mesmo tempo. Deus, ao mesmo tempo, é evidente demais na natureza, mas é oculto demais também. Muito interessante essa percepção e até mesmo essa ousadia de Agostinho. E tem outro trecho que eu vou ler aqui para você, que também se tornou muito conhecido. Abre aspas. De novo, lembrando, Agostinho se dirigindo a Deus. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Mas eis, estavas dentro e eu estava fora. Lá fora eu te procurava e me atirava, deforme, sobre as formosuras que fizeste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me longe de ti coisas que, se não estivessem em ti, não seriam. Chamaste, clamaste, quebraste minha surdez. Faiscaste, resplandeceste, expulsaste minha cegueira. Exalaste e respirei e te aspirei. Saboreei e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardo na tua paz. Nesse dia que a obra de Agostinho é lembrada, vamos lembrar que ele recebeu um título muito bonito, Doutor da Graça, porque ele enfatizou a graça de Deus que nos encontra, o favor que Deus nos dá sem merecimento da nossa parte. E aí, voltando ao que eu disse no início, né? Agostinho muito influente no protestantismo, a compreensão da graça de Deus em Agostinho influenciou profundamente Martinho Lutero. Ele, Lutero, tinha sido monge agostiniano e também influenciou decisivamente João Calvino. Lutero, um pioneiro do protestantismo, e Calvino foi um dos primeiros sistematizadores, né, vamos dizer assim. E Calvino conhecia profundamente a obra de Agostinho. Era um grande leitor dele. E dos autores antigos e medievais, aquele a quem Calvino mais vezes cita é Agostinho. E eu vou terminar com uma prece que os anglicanos, os irmãos anglicanos fazem nesse dia 28 de agosto. Vou ler aqui. Senhor Deus, a luz das mentes que te conhecem, a vida das almas que te amam e a força dos corações que te servem, ajuda-nos, seguindo o exemplo do teu servo Agostinho de Hipona, para que te conheçamos como verdadeiro e como verdadeiramente te amar, e te amar de maneira a verdadeiramente te servir. O serviço a ti é a perfeita liberdade, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um Deus agora e para sempre. Amém. Você já leu alguma coisa de Santo Agostinho? Vale a pena ler. Clique aí na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café, ajude a compartilhar esse conteúdo e muito obrigado se você já se inscreveu.